Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez é motivo de muita alegria estarmos aqui. Você é bem-vindo nesta hora para assistir a aula da Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. Hoje vamos estudar a lição de número 5 dessa segunda revista do segundo trimestre, que é a carreira que nos está proposta. E a lição número 5 que fala sobre os inimigos do cristão. Nesta lição nós vamos estudar, e para iniciarmos já, o texto áureo desta lição diz o seguinte em Gálatas 5, 25, 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A verdade prática diz que na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Eu sei que você talvez não tenha esta revista, então eu gostaria de passar para você os textos durante a semana de segunda a sábado, que estão em Mateus 13 na segunda-feira, 39, Lucas 11, 18, que diz a realidade bíblica do inimigo de nossas almas. Na terça, Mateus 4, 1 a 12, que diz como tentador o diabo atua para desestabilizar o crente. Na quarta, Gálatas 5,19 e 6,8, que diz a realidade bíblica da carne como inimiga da jornada. Na quinta, 1 João 2,16, que diz da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Na sexta, João 12:31, 15 e 18. O mundo como sistema que procura oprimir o crente. No sábado, Tiago 5,7, que diz é preciso sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. A nossa leitura bíblica está lá em Romanos capítulo 6, e eu gostaria de ler, 11, 14, que diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E 1 João 2 diz, no versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O 16 diz, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O 17 diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Eu sempre faço, antes de começarmos o primeiro tópico da lição, eu gosto de relatar um pequeno resuminho. E esse texto, os inimigos do cristão, nesta lição nós vamos ver 3 grandes inimigos do cristão que estão diante de nós ao longo da nossa carreira cristã. Estamos, irmãos, diante de 3 guerras diariamente. E vamos estar nestas guerras até a volta de Jesus Cristo, e não há como escapar delas. Amém? E quais são essas 3 guerras? É a nossa guerra contra a carne, a própria carne, a nossa guerra contra o mundo
e a nossa guerra contra Satanás, o diabo, e os seus principados discípulos. Irmãos, estas lutas nós vamos enfrentá-las até que Jesus venha buscar a sua igreja. E não há como escapar. Não há desta luta que temos enfrentado com relação à nossa própria carne, que tem esse desejo desesperador de cometer aquilo que não agrada a Deus, o ato do pecado. Queridos, as pessoas não são, a palavra de Deus nos mostra isso, as pessoas não são as nossas maiores inimigas, e sim os principados, as potestades, os príncipes das trevas e as hostes espirituais da maldade, que ficam em todo o tempo querendo nos induzir ao pecado e a rebelar-se contra Deus. Amém? Querem nos tirar, querem nos afastar do caminho do céu. A tentação, irmãos, ela exige uma prova messiânica. Amém? Nós precisamos nos fortalecer, queridos. Estudar a palavra, aprender, entender a palavra, fortalecermos espiritualmente a nossa alma, o nosso físico, o nosso corpo. Precisamos aprender para poder combater, para poder enfrentarmos esses dias maus. Amém? Um outro inimigo é o medo. Nós precisamos ter coragem. O diabo usa isso como arma. O medo, ele está por trás do fracasso. O medo está por trás da doença. O medo está por trás da enfermidade. O medo está por trás do futuro. O medo, queridos, medo, irmãos, é a ausência de coragem. Ele está por trás da velhice. O medo está por trás até da morte. Nós precisamos entender que o medo é um incômodo emocional e ele provoca ilusões em nós, fazendo as coisas parecerem piores do que realmente elas são. Nós temos que abrir os nossos olhos, olhos espirituais, irmãos. Entenda isso, aprenda isso, estude a palavra. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Amém, queridos? Os demônios, eles são seres reais. Eles têm inteligência, eles têm personalidade. Na Bíblia, o codinome dele aparece mais ou menos 10 vezes. Serpente, Satanás, o enganador, o pai da mentira e muitos outros nomes. Amém? Então, eu gostaria de sair para o primeiro tópico, e o primeiro tópico diz sobre o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. Esse inimigo das nossas almas, esse inimigo que age sobre nós internamente, esse inimigo que arma armadilhas a todo instante, é uma guerra. É uma guerra, por isso que eu falei que nós estamos diante de 3 guerras diariamente. Precisamos ficar atentos a essa situação, irmão. O diabo não descansa. Eu até brinco, por isso que a vida dele é um inferno. Porque ele não tem descanso. E o diabo é real. Aqui diz que a existência do diabo, como pessoa, ela é descrita primeiro, desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento, ele mostra a atuação do inimigo por cerca de 25 vezes das 29 passagens do Evangelho em que Jesus o menciona. Em seu ministério, o nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Está lá em Mateus 13, 39. Está lá em Lucas 11, 18. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem
angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. É o que diz Ezequiel 28. Eu até gostaria de ler, se você me permitir. Ezequiel 28. A partir do versículo 12. E diz assim, ó. Assim diz o soberano, o Senhor. Você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Presta atenção. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes ou fumegantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes ou fumegantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Veja só. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo, e chegou o seu terrível fim, mas você não mais existirá. Que palavra, hein? Que palavra. Amém, queridos? O inimigo das nossas almas, lá em Judas, capítulo 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, ele está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações são limitadas. Mas é visto como o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, segundo Coríntios 4:4 e Efésios 2:2. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, como eu falei, e ele tem inteligência, segundo Coríntios 11:3, raiva, Apocalipse 12:7, desejos, Lucas 22:31, e vontade própria, Isaías 14:13-14, segundo Timóteo 2:26. O nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa, e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Mateus 4:1-12, Jó 1:6-12, 2:1-4. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa, como eu falei no começo, para descrevê-lo. Tem mais de 10. Serpente refere-se à sua sagacidade e astúcia, Gênesis 3:1. Apocalipse 12:9. Satanás, mencionado 52 vezes, adversário ou opositor.
Zacarias 3:1, Mateus 4:10, Apocalipse 20:2. Diabo aparece 35 vezes, acusador, Mateus 4:1 e Efésios 4:27. Maligno, revela o seu caráter, 1 João 5:18, 19. Dragão vermelho, revela a sua ferocidade, Apocalipse 12, 3, 7, 9 e 10. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade, Atos 5, 3 e 1 Coríntios 7, 5. Enganador, Apocalipse 12, 9, 20, 2, 3. Belzebu, chefe dos demônios, Lucas 11, 15. Belial, pessoa má, sem valor, Juízes 19, 22, 1 Samuel 30, 22, 2 Coríntios 6, 15. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Amém, queridos? A primeira sinopse diz que o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo, é descrito na Bíblia como um ser real, uma pessoa, que é como eu falei no começo, que tem personalidade, tem inteligência, tem astúcia, arma armadilhas a todo instante na nossa vida. Por isso a nossa vida é uma guerra, a vida do cristão é uma guerra constante. Precisamos estar com os olhos bem abertos e preparados na palavra de Deus para enfrentarmos esses dias que ele arma armadilha contra nós. Amém, queridos? E quando entramos no segundo tópico, o segundo tópico fala que o segundo inimigo do cristão é a carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. O tecido muscular do corpo humano e dos animais fala lá em Gênesis 2, 21. O corpo humano inteiro fala lá em Êxodos 4, 7. O ser humano, segundo a sua fragilidade e mortalidade, fala lá em Salmos 78, 39 e 4. A natureza humana pecaminosa está lá em Gálatas 5, 19, 6 e 8. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. 1 João 2,16. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonarias, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. E a expressão revela que há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência, e o egoísmo em grau elevado. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana, pecaminosa, a parte de Deus, longe disso, degradada, sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Gálatas 5, 19 até o 21 e Colossenses 3, 5, 9. A carne, ela opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo, ou seja, longe de Deus, afastado do cristianismo, do evangelho cristão verdadeiro. Por isso é que eu falo, queridos irmãos, que nós precisamos estudar a palavra, entender a palavra, buscar conhecimento, irmãos. É sumamente importante, porque a carne arma muitas armadilhas para nós todos os dias, com pensamentos, com tentações, com provocações. E se você não vigiar, você cai nessas armadilhas, querido. Precisamos abrir os olhos do nosso espírito, e só conseguimos isso tendo conhecimento da palavra de Deus. Amém? A carne, ela opõe-se a Deus e aos seus propósitos.
pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão totalmente fora dos planos divinos, é o que eu falei. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus, dono da sua própria vida. Eu faço, eu posso, eu aconteço, e é totalmente contrário às vontades que vêm de Deus. Amém, amados? Doutrinamente, a carne é a natureza humana, depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, 1 Coríntios 15, 39. Mas também ela pode se referir à natureza pecaminosa, que está lá em Romanos 8, 6. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa. Dá para entender? O nosso corpo, a nossa carne, como natureza pecaminosa, é produzido pela natureza pecaminosa. Logo, é reconhecido como, por exemplo, a idolatria. É uma obra da carne, ou seja, natureza humana pecaminosa. Está lá em Gálatas 5:20. Amém, queridos? Nós precisamos entender como é que Deus, o soberano, Ele permite que essas coisas aconteçam na nossa vida. Tudo isso é aprendizado na nossa vida, irmãos. Veja, eu vou falar uma coisa para você. Deus nos quer muito bem, amados. Você não precisa fazer nada para desfrutar do amor dele. Entenda, entenda. A vida cristã, amados, é uma jornada de obediência. A sinopse 2 do segundo tópico diz que o segundo inimigo do cristão, a carne, pode se referir ao corpo, mas também à natureza humana caída. Olha, aqui para trás, voltando aqui, nós vemos que os demônios podem causar enfermidades, doenças físicas e outras coisas mais. Mas a carne nos traz tentações, pensamentos, vontades, que não é própria de quem busca a Deus, queridos irmãos. Precisamos entender isto para podermos viver um cristianismo verdadeiro, um evangelho genuíno. Vigia, abre os olhos do Espírito, estuda, para que você não caia em armadilhas. Você lembra de Jesus lá no deserto? Satanás aparece para ele. Você já pensou se ele não conhecesse a palavra? É Jesus, você vai falar para mim, pastor, é Jesus. E Jesus que não conhecia a palavra. Mas Satanás fala para ele, sabia que ele estava com fome, jejuando há tantos dias, 40 dias. Então o que Satanás faz, o astuto mentiroso? Se tu é mesmo filho de Deus, fala para essas pedras virar pão. Aí Jesus o que responde a ele? Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E assim por diante, outras coisas eles discutiram ali, Satanás acabou saindo fora, porque ele é um astuto mentiroso, perdedor. Satanás já perdeu, irmão. Satanás é um perdedor na nossa vida. Vamos ao tópico 3. O tópico 3 diz que o terceiro inimigo do cristão, o mundo, na perspectiva bíblica da palavra mundo, há 5 conotações. A terra, está lá em Salmo 24:1. O conjunto das nações conhecidas, está lá em 1 Romanos 10, 23 e 3. A raça humana, está lá em Salmos 9, 8, João 3, 16. O universo está em Romanos 1, 20 e 5. Os que se opõem a Deus, esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. João 12, 31, 15, 18. De modo geral,
A Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades. O planeta Terra em que habitamos, Salmo 19:4, na parte B. As pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João 2:15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo, que se manifesta contrariamente a Deus, é o que eu falei agora há pouco. Pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo, queridos, tem tanta coisa nos dias de hoje em que vivemos que eu poderia aqui ficar falando horas, amados. Hoje você dá um tipo de educação cristã para o seu filho em casa e na escola ele desaprende tudo. Com os amiguinhos na rua, ele desaprende tudo. Hoje a homossexualidade tomou conta do planeta. Hoje nós vemos casais de homens, casais de mulheres andando normalmente na rua, coisa que há alguns anos atrás isso era abominável. E o mundo está chegando no seu final. Estes são sinais que a vinda de Cristo está tão próxima quanto você não imagina. Amém? Os 3 níveis de vícios infames, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. É o que eu falei agora. Este mundo não nos está dando mais motivos para olharmos para ele e agradecermos por tudo que temos. Queridos, não temos mais motivo para ter alegria neste mundo. A nossa alegria é Cristo. A nossa alegria é estar na igreja, cultuando ao Senhor, bendizendo o seu nome, orando, jejuando, conhecendo a sua palavra, estudando, buscando a palavra de Deus, para que o inimigo não se manifeste em nós, veja-nos fraco, sem força para enfrentá-lo. Amém? A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída de todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. É o que eu falei há pouco. Os pensamentos. Você às vezes está lendo uma palavra ou fazendo alguma coisa no seu trabalho ou na escola. O inimigo está pronto ali do seu lado. Ele está preparando sempre armadilhas. Precisamos estar atentos. Essa imaginação, ela vem, ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, pela música. Hoje a mídia a televisão é um verdadeiro esgoto dentro da nossa casa. Você aperta o botão e só desce sujeira dentro da tua casa. Não tem coisa boa. A televisão aberta, inclusive, não há um programa que preste hoje, irmãos. Não tem educação para os nossos filhos, para a nossa família, para nos fortalecer. Os filmes, a literatura. Hoje é só porcaria que está espalhada na terra. A arte para ceder aos desejos carnais. A soberba da vida, esse nível de vício, queridos, expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando o seu egoísmo, a vanglória e o ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Mas Deus está de olho em todas as coisas aqui na terra. Abre os teus olhos espirituais, irmão.
busca a Deus. Tenha comunhão com Deus, tenha intimidade com Deus. Não pare de orar, não deixe de jejuar. Coisa que hoje muitas igrejas já não estão fazendo mais, é o jejum. Precisamos voltar a jejuar, irmãos. Precisamos voltar a orar mais. Precisamos buscar, precisamos pregar a palavra de Deus a todas as nações, em todo lugar, na escola, no seu trabalho. Há poucos dias preguei isso numa igreja. Você tem falado de Deus? Ou tem sido um crente 007? Aquele cara que vai na padaria e frequenta ali há mais de 2 anos. E o padeiro não sabe que você é crente, porque você nunca falou de Jesus para ninguém naquele lugar. Que tipo de crente é você? Que tipo de cristão é você? Nós precisamos conhecer, pregar, entender, discutir, mostrar ao mundo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. E em breve Ele voltará. Aleluia. Irmãos, há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que nos leva para o céu, por meio de ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus. Presta atenção nisso, amados. Formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer estas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5,18 fala isso. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo sempre a vontade de Deus. É o que acabei de falar. Amém? Mateus 7,21 fala sobre isso. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa que Ele fugirá de nós. Tiago 5,7. Resista a Ele e Ele fugirá de nós. A sinopse do tópico 3, irmãos, fala sobre o terceiro inimigo do cristão. O mundo apresenta 3 níveis de vícios infames: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. A conclusão desta lição, queridos, o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. 1 Pedro 5,8. E com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo nas nossas vidas. É isso que ele quer quebrar, irmãos. Toda hora a luta é grande, a guerra não para, a guerra não para, é dia e noite, ele luta contra nós. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo ao céu. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder os seus ardis, precisamos viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo. É o que eu falei agora, orando, jejuando, estudando, buscando a Deus em cada instante, em cada minuto, em cada momento da nossa vida. Não podemos ser cristãos em alguns momentos, ser crentes só na igreja. O nosso testemunho de vida é o dia a dia, é todo instante, é dia e noite. Preparados e fortalecidos em Deus. Está lá em Gálatas 5,16 e Efésios 6,10. Então vamos ler? Ali diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E Efésios 6:10 diz o seguinte, vamos ler? Efésios 6:10. Finalmente, queridos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso,
Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Essa lição encerra-se aqui. E eu quero deixar para você que você guarde no coração esta palavra, curta, mas muito importante, porque muitos crentes hoje estão adormecidos. Muitos crentes hoje, desculpa dizer, mas estão brincando de igreja. Muitos crentes hoje não levam a sério a palavra de Deus e ficam brincando. Dia sim, dia não. Vão à igreja e vão a outros lugares. Viva com fé, fique firme na palavra, fique firme nas promessas do Senhor e você vai ver a vitória de Deus na tua vida. Que Deus possa nos abençoar por esta palavra hoje, irmãos. E assim nós encerrando, estaremos aqui, se assim Deus preparar, mais uma aula, querendo Deus. E Deus te abençoe, para a glória dele. Amém.